Olá, meu carinhoso abraço, saudação a todos os queridos desse Centro Espírita Francisco de Assis, que é uma casa tão cara ao meu coração, onde eu tive a oportunidade de algumas vezes estar. E nós vamos estar agora refletindo um pouquinho, alguns minutos, uma meia hora, sobre um tema que creio seja bastante pertinente para o momento que estamos vivendo, um momento de grandes mudanças. Nós vamos estar refletindo sobre a imortalidade da alma e a vida futura, com base no Livro dos Espíritos, no Evangelho, segundo o Espiritismo, e nos próprios ensinamentos de Jesus. E nesse momento em que nós estamos aqui, talvez vá passar no áudio um som, porque nós estamos enfrentando aqui na região dos lagos um chamado ciclone extratropical. Então o vento está batendo bem forte. E a gente vê o efeito disso em todos os reinos, né? Para os animais, os passarinhos fugiram. A essa hora, normalmente, eu escuto o cantar dos pássaros e eles se esconderam, estão com medo do vento. As árvores, as plantinhas, todas sofrem. Então, nós sabemos que há momentos de calmaria e há momentos de tempestade em que nos deparamos com muitas dificuldades. E creio que no ano de 2020 e o início desse 2021 estão sendo para nós momentos de grandes desafios, mas também de imensas oportunidades de reflexão, de aprendizado e, sobretudo, de superação. Então, nós vamos estar refletindo um pouco sobre essa questão da imortalidade da alma e da vida futura, com base, sobretudo, num questionamento, que seria, digamos assim, o cerne, o centro dessas nossas reflexões. Que seria uma pergunta? A pergunta seria essa: até que ponto a certeza da imortalidade da alma e da vida futura podem afetar o nosso presente? E nós vamos, então, basear essas nossas reflexões, esses pensamentos, nas questões 919, 919A de O Livro dos Espíritos, e o capítulo 2º de O Evangelho segundo o Espiritismo, O Meu Reino Não É Deste Mundo, e, sobretudo, o item 5, que vai falar do ponto de vista. Para nós iniciarmos, sobretudo a questão da imortalidade da alma, que não é uma novidade que o Espiritismo trouxe. Pelo contrário, essa noção, ou pelo menos essa ideia, não é, de que há algo em nós que sobrevive para além do fenômeno físico da morte, esteve sempre presente em diversas civilizações, desde a mais remota antiguidade. Digamos assim, desde as civilizações em que o homem já havia alcançado o reino da razão e da reflexão. Então, isso não é uma novidade. Tanto no Oriente, como na própria Grécia, no Ocidente, nós já vamos ver essas noções. Mas o Espiritismo, ele vem trazer algo diferente.
porque dentro dessa ideia da imortalidade da alma, ele vem trazer também a questão da individualidade permanente. Que a alma, como uma consciência individualizada, permanece. E essa, então, é a grande novidade. Então, nós vamos ver isso através de um outro pilar do Espiritismo, que é a reencarnação, o objetivo da reencarnação, que é exatamente um objetivo de educar o espírito para que ele possa alçar ou alcançar níveis de maior conhecimento, tanto das leis naturais quanto das leis espirituais. Então, a razão da reencarnação é uma razão educativa. E quando nós vamos ver lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, um dos objetivos da encarnação como alcançar a perfeição, entendamos essa perfeição como um estágio elevado, avançado no nível de conhecimento das leis naturais e espirituais e também em nível de evolução ético-moral. E para nós iniciarmos essa nossa conversa, é muito interessante e acho que fundamental que a gente verifique algo que se passa conosco, e aí é óbvio que estaremos lidando ou raciocinando em termos de quê? Em termos de uma crença ou de uma convicção da imortalidade da alma, não é? Porque então nós estaremos lidando com dois princípios que parecem paradoxais, que seria imortalidade, no caso, imortalidade da alma, ou seja, daquela parte nossa que não é palpável, ou digamos que não é de uma matéria tão densa quanto o nosso corpo físico, mas poderíamos ousar dizer que é de uma matéria mais sutil e menos objetiva, no sentido de poder ser experimentada pelos nossos sentidos físicos, e o nosso corpo material, que obedece a uma lei, que é a lei da impermanência. Então, nós, como seres únicos e individuais, como consciências individualizadas, que se expressam na matéria mediante um corpo que obedece a todas as leis que regem este planeta, as leis físicas e naturais, que tem como característica fundamental a impermanência. Nossa, e aí fica algo contraditório, ou, digamos assim, um grande mistério, e algo que nos dá uma provocação muito grande para a nossa inteligência. Como que vamos absorver isso? Como podemos ser, ao mesmo tempo, imortais e impermanentes? E é isso, sob esse ponto de vista e, digamos, o desejo de desvendar esse grande mistério que tem provocado a todos nós há milênios.
Então, a doutrina espírita, ela vem nos falar sobre essa dualidade, não é? Sobre o ser imaterial, que é o nosso espírito, que é a nossa consciência individualizada, e o nosso corpo físico. E vendo que, se um é efêmero, se transforma e se desfaz, se transforma pelo desfazimento, digamos assim, das moléculas, pela morte, o outro, ele se transforma, mas através, digamos, da troca de conhecimento. Eu não diria acúmulo de conhecimento, porque muitas vezes o conhecimento que hoje temos não será mais o mesmo amanhã, porque ele poderá e deverá ser revisto. Então, existe sim, também, na evolução da consciência e do espírito, essa mudança, e é bom que assim seja, porque não é apenas um acúmulo de conhecimento que se sobrepõe, não. É um acúmulo de conhecimento, mas que a todo tempo pode e deve ser revisto para ser aperfeiçoado. Então, nós, quando a questão se sabemos disso, e aí, ao afirmar, né, ao iniciar essa frase com uma afirmação, eu já preciso, logo em seguida, questionar, fazer um questionamento. Será que verdadeiramente, no meu sentimento e no meu pensamento, estas verdades estão solidificadas? Que verdades? A de que a minha consciência individual é perene e permanente, rumo à imortalidade, e apenas o meu corpo físico é impermanente, se desfaz. Será que isso é verdade para mim? Porque é disso que estaremos falando. E é a partir desse raciocínio que vamos tentar responder aquela primeira pergunta. De que forma a certeza da imortalidade da alma e da vida futura podem influenciar o meu presente, o meu aqui e agora. A forma como eu ajo no mundo, como eu respondo às demandas e aos desafios que a vida me oferece hoje, no tempo presente. Porque muitas vezes a gente tem a noção de que a vida futura ela seja algo absolutamente espiritual e tenha a ver, não mais para nós espíritas, com um céu e um inferno, não, mas em que graus de umbral eu estarei, não é? E que nível de sofrimento moral eu padecerei. Então, como que o momento presente não importasse tanto e eu estivesse colocando todas as minhas fichas numa vida futura. Sendo que, como essa vida futura se apresenta para nós ainda como um mistério, na maioria das vezes, o que eu faço? Isso é algo que eu vou ver depois. Quando eu desencarnar, então aí eu vou me dar conta disso. E a gente se esquece dos ensinamentos e do momento presente.
a aplicação desses ensinamentos no momento presente para construir um futuro. E mais, a construção desse futuro, será ela limitada apenas à minha pessoa? Ou a construção desse futuro tem em mim apenas um instrumento, um pequeno instrumento, porém importante, para para o futuro de uma sociedade inteira, de uma humanidade inteira? Então, é sobre esse aspecto que nós gostaríamos de conversar a respeito de imortalidade e a respeito de vida futura. E pegando a questão 919A do Livro dos Espíritos e a resposta fenomenal de Santo Agostinho, a pergunta de Kardec, ela é extremamente objetiva. Ele pergunta qual, eu vou até, para não errar, né, de memória, eu vou pedir licença a vocês para ler, para me ater exatamente a questão, como ela foi formulada, pela sua grandeza e importância. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? Então, nós temos algumas palavras-chave aqui, nessa pergunta, que tem como pano de fundo a questão do mal, mas que precisamos compreender como sendo tudo aquilo que gera dor ao ser humano, que não gera bem-estar, mas gera mal-estar, tanto ao indivíduo quanto às coletividades. E por que isso? Porque dentro de cada um de nós, e aí é algo instintivo da nossa espécie, o desejo de bem-estar, a necessidade de bem-estar, de manutenção das condições que geram e mantêm a vida. Então, intuitivamente, nós buscamos isso. Então, sobre esse ponto de vista que Kardec pergunta. Mas vejam que ele usa palavras muito específicas aqui. A primeira delas, qual o meio prático? Ele não está falando de algo do mundo das ideias ou das idealizações. Não. Ele está trazendo a gente para o aqui e agora. Tanto é assim que mais à frente ele vai dizer para o homem se melhorar nesta vida. Então, um meio prático para o homem se melhorar aqui, agora, neste momento. E aí a resposta sintética e simples, e que vai gerar uma outra pergunta de Kardec, a resposta é: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Essa resposta não diz nada e pode trazer um universo de possibilidades nela. Como cada um de nós é um universo, nas suas potencialidades, na sua bagagem de conhecimento. E não estamos falando aqui nem para reencarnacionistas, estamos falando de uma realidade para quem nem acredita em reencarnação, mas que só numa própria vida já tem a oportunidade de viver diversas vidas. A quantidade e a grandeza de experiências que pode viver.
Quando ele diz aqui, conhece-te a ti mesmo, o primeiro caminho é a gente perceber isso. E temos uma parte física que os nossos sentidos apalpam, sentem o cheiro, sabor. E há uma outra que os nossos sentidos comuns não percebem, mas que exerce uma influência, uma potência tão grande ou até maior do que a dos nossos sentidos físicos, que é a nossa psique, que são as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa mente, que é esse grande mistério. Tem no cérebro a sua parte física. Nossa, agora mesmo já deu um barulho de uma porta se batendo aqui fortemente em função desse vento. Mas que é além do cérebro. Então, aqui nós vamos ver, precisamos compreender isso que se passa conosco, a impermanência e a imortalidade. Mas, onde queremos chegar? Numa balança, se pudéssemos medir isso, não é? Digamos assim, esses pesos, essas realidades, da realidade física e da realidade, digamos assim, eu não diria não física, mas eu diria da realidade para além dos nossos meros sentidos, dos nossos sentidos vulgares, digamos assim. Então, aonde está o maior peso? O que é mais importante para nós? O que está direcionando a nossa forma de ver a vida e de agir na vida? Porque se está baseado nas questões físicas, e tudo aquilo que é material, nós precisamos, então, para sermos coerentes, compreendermos que tem data para acabar. Tem uma data limite, porque vai se transformar através do efeito físico da morte. Não é? Essas moléculas vão se desfazer, vão virar pó, vão virar adubo para a minhoquinha. Então, precisamos compreender isso. Ou a potência maior que nos dirige à existência, a forma como vemos a vida, a forma como agimos na vida, tem a ver com esses sentimentos, com a bagagem emocional, intelectual também, que vamos deixar no outro. E que não apenas vamos deixar no outro para nós reencarnacionistas, e carregaremos conosco para outras paragens, a ser utilizada e transformada numa nova oportunidade, num outro corpo, numa outra personalidade, numa outra época, em outras circunstâncias, mas que estará ali armazenando conhecimentos, sentimentos, emoções. Então, é sobre isso. E é por isso que na 919A, Kardec vai dizer, não, ok, nós conhecemos esse ensinamento, mas o problema está exatamente aí, em conhecer cada um a si mesmo. Qual o meio de conseguir isso? Então, Santo Agostinho, na resposta,
Ele vai dar uma receita de bolo, não é? Que é um pouco, se nós pudermos analisar essa resposta, nós vamos ver que é uma resposta que nos induz à meditação, que nos induz a uma análise prática ao final de cada dia das nossas ações, das nossas reações, do porquê das nossas ações e das nossas reações, uma autoanálise. Mas no final da resposta, ele vai dizer algo muito importante. Ele vai dizer que o objetivo que os espíritos autorizaram a edição e a elaboração do Livro dos Espíritos foi para que não restasse em nós nenhuma dúvida acerca da imortalidade da alma e da vida futura. E essa vida futura como sendo uma construção perene, através das nossas decisões, das nossas escolhas, das nossas mudanças de caminhos, dentro desse processo pedagógico de aprendizagem que a vida nos oferece. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 2º, o item 5 do ponto de vista, é que Kardec vai elaborar melhor essa resposta. Porque ele vai dizer que é exatamente quando nós passamos a compreender essas realidades, ou seja, da impermanência junto à imortalidade, é que a gente vai ditar a forma como iremos agir. E é isso que vai fazer com que o nosso presente tenha cor, sabor próprios. Não apenas individualmente, mas coletivamente. Nesse momento, então, que como humanidade, não é? Neste planeta, em todos os países, estamos passando por um momento em que essa fragilidade do nosso corpo, da matéria física, está sendo tão exposta e está sendo tão clara para nós. Um dia estamos bem, adoecemos, no início nos parece uma simples gripe, que vai comprometendo os nossos órgãos, sobretudo o pulmão, rins, tornando-se infecções que generalizam-se pelo nosso corpo todo e chegamos a um óbito, ou então passamos dias, meses num hospital, num CTI, num leito, precisando de um apoio, de uma ventilação, de equipamentos que mantenham a nossa vida física, que mantenham a integridade dos nossos órgãos. Então, neste momento, nós estamos nos deparando com essa fragilidade. E aí, estamos perdendo os nossos entes queridos, que muitas vezes ficam medo. Quando eu me for, o que será dos meus filhos? O que será dos meus pais? Como eles sobreviverão à minha ausência? Porque, e aí, eu peço licença para ousar fazer um questionamento sobre esses nossos pensamentos, que são meus também, esses nossos medos, essas nossas angústias e ansiedades. Será que grande parte desse medo, dessa angústia, dessa ansiedade não estão
enraizados ou embasados no tipo de sociedade que temos criado, no tipo de relações que temos criado, em que a pessoa vale pela quantidade de dígitos da sua conta bancária, pela quantidade de bens que ela possui. Então, se eu trabalhar, se eu usar com afinco a minha vida para criar um patrimônio e deixar para os meus, eu poderei partir tranquilo. Ao passo que se nós, cada um de nós, como indivíduo e como sociedade, estivéssemos ligados todos por um sentimento, por ações de cooperação, de fraternidade, de igualdade, será que muito desses medos não se esvairiam ante a certeza de que eu passarei, mas a sociedade que fica tem paixão suficiente, tem compaixão e misericórdia suficiente para amparar os órfãos e as viúvas? Não é isso que a gente vê desde lá o Velho Testamento na lei mosaica? Para nós, quando dissemos lei mosaica, é algo tão jurássico, tão antigo, tão démodé. Mas será que essas verdades eternas não permanecem? Porque se a nossa sociedade realmente vivesse, respirasse, pulsasse nessa verdade, precisamos nos amparar uns aos outros, a nossa passagem com certeza não seria tão angustiante, tão dolorosa. Então, voltando à questão do início, até que ponto a certeza da imortalidade da vida futura pode afetar o nosso presente? Eu acho que pode muito. Pode e muito. E aí eu digo, não apenas na questão da reencarnação, que para nós espíritas, ela faz parte de nós, não é? O nosso coração e a nossa mente recebem isso. Mas há outros que não, que questionam, e têm todo o direito de questionar. Isso não é o importante. O importante é, se nós, como indivíduos, tivermos plena certeza de que as nossas emoções e os nossos sentimentos de amor, de fraternidade, de respeito mútuo, são mais importantes do que aquilo que conseguimos e que detemos por um determinado período, porque depois que formos embora vai ficar, e quem garante que os nossos herdeiros, em questão de anos, não poderão dissipar uma fortuna e vir depois a precisar de ajuda? Impermanente. Mas o afeto, as emoções que registramos no coração uns dos outros, a nossa identidade real, essa fica gravada. E essa se espraia na sociedade, porque serve de exemplo. E exemplo daquilo que é a aspiração maior de todos nós. Crentes ou não crentes, religiosos ou não religiosos, todos nós aspiramos pela paz, todos nós aspiramos pela harmonia, todos nós nos contagiamos com um sorriso, todos nós nos deixamos seduzir pelo bem
E todos nós nos afastamos, corremos da agressividade, da violência. Mas o fato é, será que temos tido coragem de conhecer a nós mesmos? E de ver essas mesmas energias agindo dentro de nós? E para onde elas estão nos conduzindo? Será que somos livres no pensar, no agir, ou mesmo o nosso pensar está algemado às questões financeiras, econômicas, em que nos escravizamos e não nos liberamos? Até mesmo para usufruir da própria vida, aquilo que ela tem de melhor para nos dar. O amor é a essência do que é eterno. E esse amor é uma semente dentro de cada um de nós, e que nós conhecemos, e nós a regamos quando estamos apaixonados pelo parceiro, pela parceira, ou pelos filhos, por aqueles que são mais próximos. Sabemos, sentimos, reconhecemos isso. A única coisa é, temos a certeza de que esse é o nosso bem mais precioso. Temos a certeza de que a vida, ao se manifestar nas suas inúmeras possibilidades, ela leva exatamente isso, esse amor, e não a forma física, e não os elementos físicos, que tem como característica principal a impermanência. A vida futura pode ser aqui e agora. Ela será o reflexo daquilo que fazemos aqui e agora, daquilo que sentimos aqui e agora. Por isso, mais uma vez, a inteligência da pergunta de Kardec: qual o meio prático mais eficaz para o homem? Eu vou voltar aqui. Se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal. Não o mal como uma ideia apenas, mas o mal que é fruto das nossas ações, que gera dano no outro, gera perda ao outro. Então, com certeza, se essa verdade estiver introjetada em nós, da imortalidade da alma, daquilo que levamos verdadeiramente, que são os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, o nosso conhecimento, esse permanece, esse fica. Então não teremos medo da morte, não teremos medo de deixar os nossos filhos órfãos. Iremos ao qual um pássaro que abre as asas, um pássaro numa gaiola aprisionado, que de repente vê a porta da gaiola se abrir. E ainda que tateando por ser algo um pouco desconhecido, mas ele vai avançar e vai ultrapassar o limite dessa porta para alçar voo nos céus. Assim a nossa imortalidade. Que assim seja o momento de nos desligarmos desse corpo físico, sabendo que a vida futura não nos trará nenhuma grande novidade, porque ela já esteve todo o tempo no aqui e agora, na construção do momento presente. São essas as nossas reflexões. E assim eu gostaria de deixar o meu carinho imenso por essa casa tão querida, que leva o nome de Francisco de Assis,
E de irmã Clara, um grande e fraternal abraço para todos vocês, que possamos juntos, cada dia nesses momentos tão difíceis, unirmos a nossa fé, a nossa esperança e, sobretudo, a nossa determinação de agirmos para construirmos um mundo melhor, mais fraterno, mais respeitoso. Graças a Deus. Um grande abraço.